Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso. Aquele assunto que dá uma fominha, mas que tem uma coisa, o nosso espírito é bem alimentado. Amém? Nós vamos falar sobre o poder do jejum. É bom demais. Pense num assunto maravilhoso, top, é esse. É o jejum, que vai renunciar muitas coisas para que nosso espírito cresça. Amém? Glória a Deus, aleluia. O louvor pode sentar. Aleluia. Deixa eu abrir aqui. Uma prática poderosa, nós já sabemos. O jejum é abster-se de alimentos por um determinado período. Agora, já que nós sabemos que o jejum é abster-se de alimento, o celular, a TV, jogo, essas coisas não são alimentos, então não faz parte do jejum bíblico. Podemos ficar sem um período sem internet, sem jogar, sem TV? Podemos. Isso se chama um propósito. Se você for deixar de fazer isso para ter um momento maior com o Senhor. Mergulhar mais. Isso faz parte de um propósito. Amém? Glória a Deus. O jejum, ele não muda nós, isso nós já sabemos também. Ele muda situações. Eu disse, nós, oh Deus, o jejum não muda Deus. O jejum muda nós. O jejum muda situações. Por que situações? Porque quando nós estamos ali jejuando, a nossa fé ela é ativada e nós passamos a crer mais. E quando nós cremos em coisas sendo resolvidas, coisas chegando, aí nós entramos com a oração. Amém. E quando entramos com a oração, aí aquela coisa é resolvida e chega. Amém? Jesus, ele esperava que nós jejuássemos. Pode colocar aí Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao 18. E diz assim: quando jejuarem, essas duas primeiras palavras já dão um impacto. Quando jejuares. Então, Jesus, ele esperava que nós jejuássemos. Ele não disse se jejuares. Ele disse quando. Então, ele espera que eu e você jejuem. Não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto. E seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, sabemos que existe uma recompensa para o jejum. Mas Jesus nos mostra, na sua palavra, que não precisamos estar jejuando para todo mundo saber. Jejum publicamente, não, olha, eu estou jejuando. Faz não sei quantos dias que eu estou sem comer. Hoje, eu tenho pegado no jejum. Não é assim que vamos ter recompensa. A recompensa é no secreto. O Pai vem no secreto. E o secreto chama a atenção de Deus. Amém? Glória a Deus. O jejum, ele nos fortalece, ele gera sensibilidade, sabedoria, inteligência e traz saúde. Abra aí, Isaac, em Daniel, capítulo 1. Não coloco não, porque eu vou explicar, senão é muitos versículos. É o capítulo 1 inteiro, vai falar sobre Daniel e alguns homens, 3 homens. E eles iriam servir ao rei. Mas para poder servir ao rei, eles teriam que passar 3 anos em treinamento. E comendo da comida do rei, bebendo do vinho do rei. E Daniel, ele não queria comer dessa comida. Então, ele chegou para o oficial e pediu para não comer. E Deus permitiu que esse oficial aceitasse que Daniel não comesse daquelas comidas e bebesse do vinho. E mais para frente desse capítulo, vai mostrar que Daniel, ele chega para esqueci o nome, é tipo um oficial também, que ajudava, que cuidava deles, né?
treinava eles. E Daniel chega para ele e manda ele fazer um desafio. Um desafio não, um teste de 10 dias. E nesses 10 dias, o Daniel e os seus amigos iriam ficar sem comer da comida do rei, só comendo vegetais e bebendo água. Então, após esses 10 dias, pode colocar aí no versículo 15 e 16. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes. Então, o que foi que eu disse? O jejum, ele nos deixa mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. A gente sabe que comida do rei, né, provavelmente naquela época, era um banquete e tanto. Era algo muito bom. Mas Daniel, ele renunciou a esse banquete para fazer um jejum e comer só vegetais, só beber água. E aí eles tiveram resultados saudáveis. Pode voltar. Saudáveis, fortes, né? Pode passar. Assim, o encarregado, que eu esqueci o nome de dizer. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência. Mais saudáveis, mais fortes. Deus deu sabedoria e inteligência. É bom ou não é? Agora, não, me diga se não é bom jejuar. Não. Não é muito bom jejuar, não. Mas os resultados são maravilhosos. E nós precisamos disso. Continuando, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Glória a Deus. Esse é o 17, né? Pode continuar. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Então, olha que poder tem o jejum. Ele nos fortalece, nos deixa mais saudável, mais inteligente, mais sabedoria e ainda chama a atenção. Daniel chamou a atenção do rei. Daniel e seus amigos chamaram a atenção do rei. E o rei começando ali a perguntar coisas, né, com curiosidade, porque queria saber e via tanta sabedoria naqueles homens. Então, Daniel chamou a atenção do rei e nós podemos chamar a atenção de Deus quando nós praticamos o jejum. Aleluia, glória a Deus. O jejum atrai favores. Pode colocar em Esther. Na verdade, não coloca ainda na tela. Outra história que eu vou resumir, porque é muitos versículos e nós vamos ler muitos versículos também. Esther, o povo dela, ele foi ameaçado. Amã queria matar aquele povo. E Esther, como rainha, ela não sabia disso. Então, Mardoqueu, o seu tio, foi falar com ela a respeito do que estava acontecendo. E ele falou. A princípio, ela ficou receosa porque tinha que falar com o rei. E para falar com o rei, precisava ser chamado por ele. E se entrasse sem ter sido chamado por ele, corria o risco de morrer. Então, Esther, depois do seu tio falar algumas coisas, ela acabou aceitando. E quando ela aceitou, ela disse: convoque o povo para jejuar. Ela ia para uma missão, mas antes dela ir para essa missão, ela convocou um jejum. Convocou o povo dela e ela disse que ela ia jejuar junto com as servas dela. Então passaram 3 dias jejuando e creio eu que em oração também. E aí pode botar no capítulo 5,
do versículo 1 ao 8. Nós vamos ler versículo. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio inteiro do palácio, em frente do salão do rei. Eu vou ler bem rápido. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela. Então Deus fez com que o rei tivesse misericórdia da rainha para poder ela entrar lá dentro e não morrer. Estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, será dado a você. Então, olha que honra. Ela não morreu, mas ela recebeu uma dupla honra, porque o rei, em vez de mandar matá-la, perguntou o que ela queria e ainda disse que dava até a metade do reino se ela quisesse. Só sendo Deus mesmo. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã. Amã era o que ameaçou o povo dela, dizendo que ia matar. Há um banquete que lhe preparei. Disse o rei: tragam Amã imediatamente. Olha, a rainha mandou, o negócio tem que ser ligeiro. Mas porque ela estava debaixo de um favor de Deus. Porque jejuou. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, será concedido a você. E Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. O rei tem consideração, se o rei tem consideração por mim e lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes preparei. Então responderei à pergunta do rei. Só até aí. Nós vamos ler mais versículo, viu? Então aqui vocês viram que tinha um favor extraordinário sobre Esther. Porque antes de Esther ir para aquela missão, para aquele propósito a qual Deus permitiu ela estar, ela orou, ela jejuou. Então ela gerou favores dos céus. Então, quando nós jejuamos, eu estou focando em jejum, mas eu sempre falo em oração, porque o jejum e a oração andam juntos. Então, quando nós jejuamos, estamos em oração, nós estamos atraindo favores para nós. Eu sei bem o que é isso. Quando eu estava indo com meu pai para Recife, antes de sair de casa, durante a semana, eu orava, eu jejuava, eu pedia ao Senhor e determinava que favores dos céus seriam ao nosso favor. Vinham e acontecia. Eram favores dentro do hospital lá, coisas rápidas. Eu chegava para falar com alguém e aquele negócio era resolvido rápido, coisas que outras pessoas chegavam e não era resolvido. E não é eu me achando, é porque eu tenho um Deus poderoso. Amém? E que por causa disso eu também faço as práticas espirituais para poder obter isso. Amém? Glória a Deus. Capítulo 7 de Esther, e versículo 2 ao 6. Eu amo ler. Vocês amam? Amém. Glória a Deus. E enquanto estavam bebendo vinho, isso foi a morte de Amã. E enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo, rainha, pula, para não repetir de novo. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Olha as palavras de Esther. Eram palavras de sabedoria, não era? Era algo muito bonito de se falar, de chegar para um rei e falar, né? Pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Meu Deus, é muitas palavras sábias. Eu li isso um monte de vezes, porque eu achava tão bonito. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? E nisso estava o rei, Amã, que queria matar o povo, e Esther juntos.
Respondeu Esté: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Pode ser só até aí mesmo. Então, vocês viram aqui que o rei, ele não mandou matar Esté, mas fez com que aquele problema que ela tinha fosse resolvido. No versículo, eu não vou ler não, porque por causa do tempo. No capítulo 8, versículos 7 e 8, o rei vai falar sobre um decreto. Então, ele decretou a favor do povo de Esté e selou com um anel. E quando um decreto é selado com um anel, ninguém pode mais desfazer. Então, o povo de Esté, eles obtiveram liberdade. Porque Esté, ela orou, ela jejuou, ela se preparou para fazer algo pelo povo dela. É isso que nós devemos fazer. É nos preparar para enfrentar coisas. E porque nós vamos nos preparar em oração, em jejum, porque jejum nos deixa muito sensível, ativa a nossa fé, então nós vamos fazer coisas se resolverem rápido. E olha só que importante. Em Atos 13, 23, diz assim: da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador. É Atos 13, 23? Pula aí para ver. Não é isso não. Bota o 14, 23. Não. Esse aí eu vou ler também, mas pode guardar aí, fechar. O versículo, capítulo e versículo que eu queria passar era aquele que os discípulos estão orando ali e adorando a Deus e jejuando. Se alguém souber desse versículo, me passa aí, por gentileza. Eles estavam adorando e jejuando. E foi aí onde eles ouviram a voz do Espírito Santo, falando para separar, acho que era Barnabé e Paulo. Bota de novo. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros. Não é esse. Mas não é esse. Não. Atos 13, 2. Bota aí para ver. Ao vivo é assim mesmo, né? Show. É porque eu acrescentei um 3 ali. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Enquanto o quê? Adoravam e jejuavam. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Primeiro, para deixar o versículo. Primeiro, eles estavam adorando e jejuando. E nessa adoração e jejum, eles ouviram o Espírito Santo falando, dando uma direção. E aí no próximo versículo, assim depois de jejuar e orar, então aqui nós já vemos que teve um espaço de tempo, né? Porque ninguém jejuma 2 vezes, né? Então eles jejuavam e adoravam, ouviram a voz do Espírito Santo. E agora eles jejuavam, eles adoravam e jejuavam. Agora jejuavam e oravam. Impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então eles estavam jejuando novamente e orando. E foi aí onde eles impuseram as mãos sobre aqueles 2 e enviaram eles. Então, é muito importante a gente jejuar e orar. Porque, principalmente, para tomar decisões, direções, né? Nós ficamos mais sensíveis e ouvimos a voz do Espírito Santo mais fácil. E vamos ouvir as direções certas que vêm dele. Amém, glória a Deus. E agora em Atos 14, 23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então, olha só a importância do jejum. Tudo o que eles iam fazer era por meio do jejum, oração, adoração.
Então, o apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 19, o destino deles. 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. É quase nada a ver, mas é tudo a ver. O apóstolo Paulo, tem outra versão que diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o apóstolo Paulo orava, jejuava, se consagrava, pregava a palavra. Então, nós temos que se inspirar nele, ser imitadores dele. Então, nós precisamos jejuar mais. Amém? Amém. Glória a Deus. Umas coisinhas. A Bíblia ela não diz quanto tempo temos que jejuar. Isso aí vai de cada um, né? Mas ela nos mostra que pessoas jejuaram 1 dia, 3 dias, 7 dias. A irmã está rindo ali. 7 dias, 14 dias, 21 dias e 40 dias. Mas esses 40 dias em jejum, alguém sabe quem foi as pessoas que jejuaram? E Moisés. Moisés, enquanto ele passava esses 40 dias em jejum, ele escrevia os 10 mandamentos. Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto. E ali Jesus passou 40 dias jejuando. Outra inspiração para nós sobre o jejum. Só que quando nós podemos ser convocados pelo Espírito Santo para jejuar durante dias, podemos. Mas acredito que é com propósito. Ele não iria mandar nos inclinar, nos convocar para jejuar, só por jejuar. Mas ele nos guia para um propósito. Em seguida desse jejum de Jesus, ele foi aonde ele escolheu os discípulos. Então, existe o propósito para jejuar vários dias. Amém? Cadê? Agora, vamos para um olhar da medicina sobre o jejum. Porque a gente pensa que é só a Bíblia, é só espiritual, mas existe as recompensas do jejum na nossa saúde. E um médico chamado Dr. Daniel Goleman, disse que um dos segredos da longevidade é o jejum. Segundo pesquisas da Universidade de Harvard, que é assim que fala, o jejum também pode restaurar células cancerígenas. Olha que poderoso é o jejum. Pode restaurar células cancerígenas. Além de tantos e tantos outros benefícios que o jejum causa na nossa saúde. Porque o jejum ele faz um detox diferente de qualquer outro detox. Que nós já vimos na internet e alguém já deve ter inventado de fazer, né? É muito melhor do que esse, o jejum. Esse jejum é especial. Outra coisa também, para quem não dorme direito durante a noite, ficar de 6 horas, das 18 horas, até o outro dia só bebendo água, o seu sono vai melhorar muito. Pega essa dica aí para quem não dorme bem. Tiago postou lá no grupo uma frase que eu digo, meu Deus, não acredito. Eu precisava dessa frase. Num grupo que o pastor fez de jejum. Ele disse assim, o jejum é a única fome que alimenta o nosso espírito. Quando estamos jejuando, não é nada agradável. Nós estamos renunciando muitas coisas. Dá fome, não é muito bom. Vem a fome muitas vezes. Mas enquanto o nosso corpo está com fome, o nosso espírito é alimentado. Amém. Glória a Deus ou não glória? Uma vez eu inventei de fazer um jejum. A primeira vez. Porque quando é a primeira vez, a pessoa quer fazer aquele jejum extraordinário. Aí lá vai, Daniel fez um jejum de 21 dias. E eu digo, eu vou fazer um jejum de 21 dias, só sem carne. Sem comer carne. Né? Que a carne na hora do almoço é top. Aí eu inventei de fazer esse tal desse jejum. 21 dias. Quando foi no 8º ou foi 10º dia, eu estava tão carnal que eu caí.
Eu estava muito carnal. Então eu via ali que não era o meu espírito que estava dominando, era a minha carne. Agora, quando a pessoa diz assim, eu vou jejuar, não aparece nada. Mas quando você diz, eu vou jejuar, aparece tudo. Apareceu um churrasco lá, que foi até antes que levou. Aquele churrasco, ele não era normal. Ele chega, brilhava assim, brilhava, o cheiro vinha assim, ao meu encontro. A carne mudava. Não era normal, aquela gordurinha, não era normal, não. Veio uma tentação no primeiro dia, né? Nesse dia, depois do 8º dia, aí veio uma tentação grande. Eu digo, não vou comer. Quando foi no outro dia, comi, porque eu não aguentei. Mas isso é loucura, mas depois eu aprendi. Eu aprendi que a gente tem que, quando está começando, tem que fazer mais devagar. Né? Tem que fazer com calma. Hoje nós podemos jejuar um café da manhã, amanhã já jejuma um almoço, depois jejuma uma janta. Depois vai aumentando, subindo, para não fazer tudo de uma vez e fazer que nem eu. Um monte de dias querendo ser Daniel. Ah, meu Deus. É uma dica que eu dou, que eu até falei para as meninas lá do grupo, que quando nós tirarmos o dia para jejumar, e sempre estar no jejum, não fazer o jejum da mesma coisa. Todo dia tira o café, ou então todo dia tira o almoço. Quando você faz isso, você está acostumando o seu corpo e depois já não, para você tanto faz ou tanto fez quando, o almoço ou a janta, tanto faz como tanto fez, né? Então, ali, seu corpo se acostumou. Então, por isso que é bom fazer jejuns diferentes. Né, todos os dias. E não é nem bom fazer todo dia, porque se você fizer todo dia, aí vai se acostumar e também vai ser bem fácil. E eu gosto, pelo menos eu gosto de um negócio difícil, porque eu boto uns desafios lá no grupo das mulheres, boto pegado. Aí, e essas mulheres têm uma coisa. Eu ouvi umas 3 dizendo, eu não sabia que jejum era assim. Eu não conseguia jejuar um café. Hoje eu estou jejuando o dia todinho. Pois é. Agora é só ter coragem de enfrentar. Outra dica poderosa que não pode faltar quando nós estivermos jejuando é a água. A água vai desintoxicar o nosso corpo. Eu queria um diácono aqui para me ajudar. A diácona. Diaconisa. Cadê Valéria? É você mesmo, você não se esconda, não. Vocês estão vendo aqui. Vamos dizer que esse copo aqui representa o nosso corpo. Cheio de toxinas, cheio de alimentos terríveis. Então, o nosso corpo ele fica todo intoxicado. Certo? Esse é o nosso corpo. Segurar aqui, Valéria. Isso aqui é nós jejuando, certo? Quando nós vamos jejuar. E beber água. Vira para lá, Valéria, para ver se pega todo mundo. Fica de frente do pessoal. Não, assim. Aqui, vem para cá. Pode ficar de frente. Pronto. Aqui é o nosso corpo cheio de toxinas, correndo risco de gerar doenças, certo? E quando nós fazemos o jejum, pega só aqui. Era. Eu fiquei com pena de botar na taça, porque vai bota. Porque é um negócio muito forte aqui. Então, dá certo assim. Então, agora se não der. Mas vai dar certo, nós fizemos o teste. Pronto, isso aqui é o nosso corpo, como eu já falei, cheio de toxina, correndo risco de gerar doenças, infecções e tudo no mundo. E quando nós jejuamos, o nosso corpo faz isso. Ele limpa. O nosso corpo é limpado através do jejum. É desintoxicado através dessa prática. Amém? Gostaram? Foi? Pronto, pode jogar. Agora esse copo tem que lavar bem lavadinho. Ô, Valéria. Receita é o jejum. E no jejum beber muita, mas muita água para poder fazer isso. Amém? Então vamos pousar o avião.
Pousar o avião é o povo, né? Os ministros que dizem o verbo, quando está terminando a ministração. O jejum, para terminar essa dicasinha da água, adota uma garrafinha quando você jejuar o dia todo, se for, no caso, o dia todo. Adota uma garrafinha de 1 litro, 2 litros, para você estar sempre, onde você for, você carregar ela. Vai ser sua pareia. E você toda hora, não precisa beber um monte de água de uma vez. Você vai bebendo, de vez em quando bebe ali uns golos. Então vamos lá, para encerrar. O jejum desacelera o processo de envelhecimento. Eita, vai muita gente jejuar essa semana. É um colágeno natural, exatamente. O jejum aguça o seu processo mental, auxiliando e aperfeiçoando sua visão, audição, tato, olfato e paladar. O jejum também é uma fonte secreta para o sobrenatural. Quem é que vai jejuar? Eita, agora, metade. Mas pode ter certeza de uma coisa. Ao jejuar, pode até ser difícil, mas os resultados vão ser muito recompensadores. Amém? O louvor já pode vir. Glória a Deus. Como eu falei, sempre façam o jejum com oração. Porque o jejum sem oração é dieta. E dieta só faz bem para o corpo. Mas o jejum com oração faz bem para o corpo, alma e espírito. Amém? Então é um kit completo. Amém? Glória a Deus, já pode ir ficando de pé. Glória a Deus, Deus é bom demais. Você está feliz com essa palavra poderosa? Não porque eu ministrei, porque é bom mesmo, né? É boa, a palavra do Senhor é boa, maravilhosa. Glória a Deus. Pode tocar aí, vamos passar um tempinho em oração. Aquelas mulheres do grupo, mostra aí que está fazendo efeito aquele grupo. Toque, libera as brasas aí que eu ensinei lá no grupo. Vamos liberar as brasas. As brasas é a oração em línguas. Então vamos começar aqui, não só elas, é todo mundo. Porque lá nós já aprendemos aqui na igreja que a oração em línguas é algo poderoso, que nos edifica, que constrói coisas que nós nem estamos imaginando. Às vezes oramos em língua pensando que estamos orando por nós, ou pensando que estamos orando por outra coisa nada a ver, e Deus está permitindo nós orarmos para construir coisas que nossa mente não imagina, que nossa mente não cabe. Amém? Glória a Deus. Então feche seus olhos. Se puder apagar uma luz aí. Oh, branamacacererererere chorará. Oh, bracaçarararabracachororororo. Oh, rababachegrerere. Podemos até começar orando em línguas sem nenhuma unção ou sem nenhuma vontade.